Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos pro Giro? Veio aí a tão esperada primeira conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump. A gente abre essa edição pelo destaque da Isa Staciarini. O governo avalia que a conversa entre Lula e Trump foi uma evolução e é o início da abertura das negociações. Mas a análise é de que o processo é longo e só está começando. Lula pediu que os Estados Unidos revoguem o tarifaço e acabem com sanções a autoridades. O clima da conversa foi amistoso, com troca de afagos entre Lula e Trump. O presidente norte-americano chama Lula de homem bom, diz que pode vir ao Brasil e que os dois países vão se dar muito bem juntos. No noticiário internacional, foco ainda nas negociações sobre a guerra em Gaza. Fala Renato Barcelos. O presidente Donald Trump disse esperar que as negociações por um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza levem alguns dias. Os representantes de Israel e negociadores do Hamas iniciaram as conversas mediadas pelo Egito nesta segunda-feira. Entre os principais entraves para a libertação dos reféns em Gaza está o desarmamento do grupo terrorista. O presidente Lula disse que Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha Global Summit, entre eles cidadãos brasileiros, em águas internacionais. Israel informou que 171 ativistas, incluindo Greta Thunberg, foram deportados para Grécia e Eslováquia. Lula afirmou que o país segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país e disse que mandou o Ministério das Relações Exteriores prestar todo o auxílio para garantir a integridade das pessoas e o retorno de brasileiros. Segundo representantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, os brasileiros relataram episódios de violência psicológica, mas foi assegurado aos ativistas o acesso a medicamentos e alimentação, embora insuficientes. O STF começou a discutir a questão da pejotização de trabalhadores. Larissa Lopes acompanhou. Em audiência no STF, ministro Gilmar Mendes defende regular a pejotização para realizar transições justas e suaves. Integrantes do governo dizem que a União deixou de arrecadar mais de 100 bilhões de reais em 3 anos com a prática. Por outro lado, empresários argumentam que a regulamentação não trará pejotização em massa. O Supremo marcou para novembro o julgamento da ação penal contra o Núcleo 3 da trama golpista. O núcleo é composto por 8 militares do Exército e um policial federal. Até o momento, apenas o Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus, foi condenado. A gente volta já. O assunto agora é a crise do metanol, começando pelo cenário nacional. Igor Cardim. O Brasil registrou 17 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo o Ministério da Saúde. Para reforçar o tratamento, deve chegar nesta semana ao país um lote com 2.600 ampolas do antídoto Fomepizol. O governo também vai discutir com o setor de bebidas ações contra a falsificação de produtos e procedimentos da indústria. Na Paraíba, pesquisadores apresentaram uma tecnologia capaz de identificar o metanol em garrafas lacradas. E as investigações no epicentro da crise, São Paulo. Bruna Barbosa. O governo de São Paulo aponta 2 possibilidades para explicar a contaminação por metanol em garrafas de bebidas alcoólicas. Até o momento, não foi identificada a ligação entre os estabelecimentos flagrados com bebidas falsificadas, nem entre os presos. Uma força-tarefa com peritos e equipamentos exclusivos foi montada para examinar frascos com suspeita de fraude. Falamos agora do Rio de Janeiro com Leonardo Rezende. O governo do Rio iniciou nesta segunda-feira a compra de kits para o tratamento de pacientes intoxicados por metanol. Até o momento, o estado tem apenas um caso suspeito, um homem de 37 anos em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Ele passa bem e segue monitorado pela Secretaria Estadual de Saúde. O segundo caso, até então investigado, uma mulher em Niterói, na região metropolitana, foi descartado. Já a capital segue sem registros confirmados ou suspeitos. E mesmo onde não há casos registrados, o setor de bares é impactado, como em Minas Gerais. Desirê Miranda.
Bares de Belo Horizonte registram queda de até 20% na venda de bebidas destiladas depois do surgimento de casos de intoxicação por metanol, mesmo sem registros de casos. Bares já buscam alternativas para impedir a queda no faturamento diante da crise. Segundo a Abrazel, por não haver casos confirmados de metanol em Minas Gerais, não há necessidade de alarme. Matheus Maciel acompanhou o lançamento de uma federação nacional voltada para o setor audiovisual. O mercado do audiovisual brasileiro gerou 600 mil empregos e movimentou 70 bilhões de reais no ano passado no Brasil. Os dados são de um estudo divulgado nesta segunda-feira durante o lançamento da Federação da Indústria e Comércio Audiovisual. O objetivo da nova entidade é reafirmar a força do segmento e unificá-lo. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o app da CBN. Lá tem as reportagens completas e a análise dos comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Por favor, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no app da CBN e em todos os agregadores de podcasts. Aproveita para compartilhar o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro!